Acredite você ou não, os sinais eles são claros. E Jesus, ele está muito próximo de vir buscar a sua igreja. Eu sei que é um assunto bem polêmico e bem difícil de falar, porque quem olha pelos olhos da carne pode achar que isso aqui tudo é loucura, mas quem olha pelos olhos espirituais consegue ter uma clareza de que realmente isso aqui é só uma confirmação de tudo que o Senhor vem falando para várias pessoas no mundo todo sobre os sinais da sua volta que estão claríssimos. O Senhor tem me incomodado para falar sobre essa preparação espiritual. Então aqui e na Rede Vizinha eu vou começar a abordar muito mais sobre esse tema em obediência ao Espírito Santo. Se você não me conhece, meu nome é Diego. Na Rede Vizinha, meu perfil ele é conhecido como @DiegoDiferente, tudo por extenso, sem número. Se o que eu vou falar para você aqui agora fizer sentido para você no final, depois já segue o meu canal aqui, vai lá na Rede Vizinha também, segue o meu perfil, porque lá eu compartilho muito sobre o meu dia a dia e também sobre as minhas experiências com Deus. Aqui no YouTube eu vou compartilhar mais sobre os estudos de revelação que o Senhor me traz através da palavra. Eu nunca fiz teologia, mas quando eu era adolescente, Deus usou uma pessoa e falou comigo diretamente que o Senhor estava me dando o dom de revelação da palavra. E desde então, sempre quando eu abro a Bíblia para eu estudar e eu tô com a minha vida alinhada com o Senhor, ele me dá revelações sobre a palavra. Normalmente essas revelações eu gosto de compartilhar com a minha mãe, com os meus familiares e tal, só que o Senhor tem me incomodado muito para eu compartilhar isso aqui com vocês, tanto que é a primeira vez que eu estou gravando aqui na horizontal, e a partir de hoje eu vou começar a compartilhar com vocês sobre isso. O foco principal aqui vai ser nós nos prepararmos espiritualmente. Por quê? Acredite você ou não, aceite você ou não, os sinais eles são claros. E Jesus, ele está muito próximo de vir buscar a sua igreja. E é por conta disso que eu tenho sentido muito forte no meu coração sobre este propósito, sobre esse chamado. Eu quero que você lide com isso como um ato de amor do Senhor. Porque se ele permitiu esse vídeo chegar até você, é porque ele te ama. E ele quer que naquele dia que ele vier buscar a sua igreja, você esteja preparado para subir com ele. Eu vejo muitos canais e muitas pessoas falando sobre os sinais, sobre a volta de Cristo, sobre quais serão os próximos passos, quais serão os próximos sinais que vão acontecer, mas o Senhor tem me incomodado para falar sobre a preparação daqueles que realmente têm interesse em ter intimidade com o Senhor e não querem ficar de jeito nenhum. Daquelas pessoas que dão crédito e estão atentos a esses sinais e querem se preparar para que naquele dia o Senhor não feche a porta e não fale que não lhes conhecia. Você já teve a sensação de que iria morrer? Ou aquela sensação de que tinha pouco tempo de vida? No ano passado, perto do meu aniversário, eu faço aniversário dia 8/8. Um pouco antes de agosto ali, eu comecei a ter essa sensação. E era uma sensação diferente porque não era uma sensação de temor de que algo ia acontecer e eu ia morrer. Tipo aquela sensação que traz um certo temor. Era uma sensação só que eu tinha pouco tempo de vida. É um pouco diferente. Ontem, o Senhor me deu praticamente um ultimato de que eu deveria fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora. E vocês vão entender, quando nós estivermos falando sobre isso, o porquê que ano passado, perto do meu aniversário, eu comecei a ter essa sensação de que eu tinha pouco tempo de vida. Em Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que todas as 10 eram virgens e que todas elas tinham as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Significa que todas elas conheciam sobre a palavra, conheciam da chegada do noivo e sabiam que precisavam estar preparadas para aquele momento. Porém, a Bíblia fala que 5 delas eram sábias e 5 delas eram inconsequentes. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que as 5 eram sábias porque elas deram ouvidos, deram crédito que estava próximo à chegada do noivo. E as 5 imprudentes, as 5 inconsequentes, elas também tinham as suas candeias, mas elas não deram crédito de que o tempo estava próximo. Automaticamente elas não se prepararam, elas não fizeram uma reserva para que no momento em que o noivo chegasse,
elas estivessem prontas. No versículo 5, a Bíblia fala que o noivo demorou para chegar. E por conta dessa demora, todas ficaram com sono e todas adormeceram. Ou seja, tanto as sábias quanto as inconsequentes, todas elas sentiram sono. Todas elas adormeceram porque o noivo demorou a chegar. E trazendo para os dias de hoje, o que eu vejo e que está acontecendo, a Bíblia é clara e vai acontecer isso, é que por tanto nós ouvirmos Jesus está voltando, sabe? Porque antigamente um dos temas mais pregados era que Jesus estava voltando. E o fato de ter passado todos esses anos, as pessoas hoje elas não dão crédito quando elas ouvem falar que Jesus está voltando. Porém, esse versículo ele nos mostra claramente que o noivo demorou para chegar. E por conta desse motivo, todas elas sentiram sono e todas elas adormeceram. A diferença é que as virgens que eram prudentes, elas tinham uma reserva. A Bíblia fala, no versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. E esse grito é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Você vai perceber que muitas pessoas estão falando sobre os sinais, que os sinais são claros e que o Senhor está muito perto de raiar nas nuvens. E este é o grito. Eis que vem o noivo, ou seja, existe um aviso. Eis que vem o noivo, saia ao teu encontro. E o que é esse saia ao teu encontro? Saia ao teu encontro se prepara, esteja pronto espiritualmente, porque o noivo ele está chegando. O noivo já está a caminho, se prepara para que você esteja pronto quando ele chegar. E o motivo dos nossos vídeos aqui vai ser exatamente esse saia ao teu encontro, essa preparação espiritual, para que naquele dia você não seja pego de surpresa. Porque a Bíblia fala que aquele dia será como foi nos dias de Noé, que as pessoas viam Noé construindo aquela arca, viam Noé falando sobre aquilo e todo mundo dava risada dele, todo mundo ria. E é exatamente o que a gente vê hoje. Ninguém acredita. A maioria das pessoas fala assim, não, mas sempre teve guerras, rumores de guerra, sempre teve isso, sempre teve aquilo, mas não, gente. Agora é diferente, porque o Espírito ele testifica que a vinda de Jesus, dessa vez, realmente está muito próxima. E naqueles dias de Noé, as pessoas também zombavam, as pessoas também não acreditavam. Ninguém acreditava que ia chover, que ia ter dilúvio, mas quando eles entraram na arca e fechou a porta, as pessoas batiam e clamavam para poder entrar na arca, mas já era tarde demais. Não havia mais a oportunidade deles entrarem na arca. E a Bíblia fala aqui em Mateus mesmo que aquele dia, no versículo 37 do capítulo anterior, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião daquele dia na chegada do Filho do Homem. Então, se essa mensagem queima no seu coração, como eu disse, sinta-se amado, porque isso aqui é um sinal de que o Senhor, Ele quer que você se prepare e esteja pronto no dia em que Ele raiar nas nuvens. E essa preparação espiritual, você precisa entender que não é pelo fato de você estar espiritualmente puro, para que quando Jesus raiar nas nuvens, você suba junto com a igreja. Não é somente isso. Isso também é para as coisas que antecederão a sua vinda, para que você tenha força e resista. A Bíblia fala, em Efésios 6, que nós devemos nos revestir de toda a armadura. E só se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós conseguiremos resistir o dia mal e, havendo feito tudo, continuar firmes. Então é exatamente para isso, para tudo que antecede também a volta dele, para que você esteja preparado para resistir forte espiritualmente e conseguir chegar até o fim. E no versículo 7 fala que todas as virgens acordaram com aquele grito e foram preparar as suas candeias. Porém, as 5 imprudentes não tinham reserva. Então imagina, nenhuma das 10, mesmo as que tinham reserva, estavam preparadas assim para o momento específico. Mas quando elas ouviram o grito, as que tinham reserva não precisaram se preocupar. Agora as que não tinham reserva ficaram desesperadas. A Bíblia fala no versículo 8 que elas recorreram às sábias para que elas dessem um pouco de azeite para elas também. Mas as sábias elas responderam, nós não podemos. E o Espírito Santo ministra no meu coração porque naquele dia vai ser desse jeito. As pessoas vão recorrer desesperadamente,
buscando essas pessoas que estão preparadas, para que elas as ajude, para que de alguma forma elas possam socorrer. Mas as pessoas espirituais ou preparadas por Deus, profetas, nenhuma delas poderá ajudar. Porque o preparo espiritual, ele é um processo. Ele não é algo que você conquista da noite para o dia, é algo que você precisa entrar num processo gradativo de crescimento e de conquista. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Então não é algo que você vai conseguir fazer, começar hoje e já estar pronto amanhã. É algo que demanda tempo. Quando essas pessoas ouvirem e tiverem a clareza de que realmente tudo que elas ouviam falar que Jesus estava voltando é real, e elas correrem para se preparar, já não haverá mais tempo. A Bíblia fala que as virgens sábias falaram, vocês precisam ir e comprar de quem vende. E elas foram. Elas foram porque elas achavam que ainda daria tempo. Mas a Bíblia fala que quando elas voltaram, que elas foram atrás de comprar o azeite, elas voltaram, a porta já havia sido fechada. E no versículo 11, a Bíblia fala que mais tarde elas chegaram, ou seja, elas chegaram atrasadas. E elas gritavam, clamavam, Senhor, Senhor, abre para nós. Ou seja, elas conheciam Deus, tanto que elas chamavam Deus de Senhor, Senhor. Então, o Espírito Santo ministrou no meu coração que essas pessoas, trazendo para os nossos dias, são pessoas que conheciam a Deus, conheciam a palavra. Se percebe que todas as 10 eram virgens, que todas as 10 sabiam que precisavam da candeia, mas não foram as 10, se prepararam espiritualmente e que fizeram uma reserva para aquele dia, uma reserva espiritual, de fortalecimento, de revestimento das armaduras de Deus. E por conta disso, no versículo 12 fala que o Senhor olhou para elas e respondeu, em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. A palavra no grego original chama oidá, que significa eu nunca me relacionei com você. Então você entende a importância de você ter relacionamento com o Senhor genuíno, independente das bênçãos que ele pode te dar. O Senhor, ele tem prazer que você tenha uma vida de fartura, que você tenha uma vida próspera, mas o que ele quer de verdade é um relacionamento genuíno com você, um relacionamento de amizade, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de alguém que realmente o ama pelo que ele é e não só pelo que ele pode dar. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração. Essas pessoas são pessoas que nunca levaram a sério o fato de nós termos intimidade com o Senhor, de termos real relacionamento com Ele. Talvez elas estavam na igreja por motivos específicos, talvez elas estavam ali por querer uma vida melhor financeiramente, uma vida familiar boa, mas relacionamento genuíno com o Senhor elas nunca tiveram. Elas achavam que Deus as conhecia. Eu imagino que elas chegaram até a receber coisas que elas pediram para Deus, porque é a fé que realiza isso. Mas isso fez elas se enganarem sobre o fato de terem algo que pediu ao Senhor, com Deus conhecê-las de verdade. O Senhor só conhece aqueles que realmente buscam genuinamente ter intimidade e relacionamento com Ele, independente do que Ele pode nos proporcionar aqui na Terra. Imagina você ter passado a vida inteira dentro da igreja, conhecedor da palavra, mas nunca realmente ter vivido no centro da vontade de Deus, nunca realmente ter buscado ao Senhor com um interesse genuíno de ter relacionamento e intimidade com Ele. E naquele dia o Senhor olhar para você e falar, quem é você? Eu nunca te conheci, nem sei quem é você, nem sei do que você está falando. Então, que o Senhor faça você refletir sobre isso, porque aqui, a partir de hoje, nós vamos falar mais sobre isso. E se até hoje você ainda não teve essa entrega genuína, esse interesse genuíno de ter relacionamento e intimidade com o Senhor, e o seu relacionamento com Ele foi só pelo que Ele podia te dar financeiramente, ou da sua família, ou curas que você buscou, que a partir de hoje você comece a buscar esse relacionamento, essa intimidade genuína com o Senhor, porque é exatamente isso que vai fazer com que naquele dia Ele olhe para você e Ele te reconheça como um filho. Aí Jesus, quando termina de contar essa parábola, Ele fala assim, ó, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. E o Espírito Santo soprou no meu espírito que esse vigiai significa estais atentos aos sinais. Se você está dentro das 10 virgens, você é conhecedor da palavra, você sabe que o Senhor um dia voltará, você sabe o que você tem que fazer, que você tem que estar com a vida preparada naquele dia, você precisa estar vigilante,
Então você precisa se preparar espiritualmente, ter reserva, ter fortalecimento espiritual e se revestir das armaduras de Deus, para que quando o Senhor chegar, naquele dia específico, não te pegue de surpresa. As pessoas confundem porque nessa palavra Jesus fala: nem eu e nem os anjos sabem o dia específico e a hora. Somente Deus sabe. E elas se escondem através disso. Como está todo mundo falando que Jesus está voltando, sendo que ele mesmo falou que nem ele sabia, só Deus sabia. A Bíblia fala que ele não sabia o dia e a hora. Ele faz questão de frisar o dia e a hora, mas os tempos ele sabe. Porque senão ele não teria deixado os sinais. Os sinais já deixam claro a época em que ele virá. Tanto que ele fala sobre a geração, que a geração que acontecesse aqueles sinais que ele contou para os discípulos, daquela geração não passaria. E é por isso que hoje eu tenho clareza sobre aquela sensação que eu tive no ano passado, um pouco antes do meu aniversário. Realmente a sensação não era que eu ia morrer, a sensação é que eu tinha pouco tempo de vida. E assim como eu tenho pouco tempo de vida, porque Jesus está muito próximo, você também tem pouco tempo de vida. E é por isso que o Senhor me incomodou, para que nós falássemos mais sobre isso e tivéssemos informação através do Espírito e através da palavra, para que aqueles que têm dificuldade de entender a palavra, para aqueles que têm dificuldade de compreender o que diz nas Escrituras, sejam de alguma forma alimentados com clareza e se preparem também e consigam se revestir espiritualmente. No próximo vídeo, o Senhor ministrou no meu coração para nós falarmos sobre as armaduras de Deus. A Bíblia fala em Efésios 6 sobre as armaduras, mas não fala especificamente como nós devemos conquistar cada uma dessas armaduras. Então, no próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Se essa palavra queimou no seu coração, se o Espírito Santo falou aí no íntimo da sua alma, e você sentiu verdade em tudo que você ouviu, você quer estar preparado para o dia que o Senhor raiar nas nuvens, eu te convido a assistir o próximo vídeo que eu vou gravar falando sobre as armaduras de Deus. Que o Senhor te dê clareza, que Ele faça queimar no seu coração sobre a verdade do que Ele tem usado várias pessoas no mundo inteiro, sobre os sinais e sobre a sua volta. Contem comigo e orem por esse propósito, porque eu sei que haverá batalhas espirituais para aqueles que decidiram se preparar para a volta do noivo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.